dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui no curso de Telespires, galera. Zavo Lima, aula de história, sempre presente nas grandes batalhas. Você já conhece o bordão porque você conhece o Telespires. Meus queridos, estamos aqui para dar continuidade. Falamos da teoria resumida, mas obviamente muito bem falada, sobre a Era Vargas. Vamos resolver então duas questõezinhas de Era Vargas que foram exigidas aí numa das últimas provas da FGV. Você sabe que a FGV agora vai ser a banca que vai fazer as provas para o seu concurso do Baú Branco. Então vamos tentar nos acomodarmos a ela, entender um pouquinho como que é essa forma de questão. Então, ó, dá uma olhadinha comigo. Está aparecendo na tela para vocês? Ó, FGV de 2019, hein? Dá uma olhadinha. A imagem a seguir retrata a queima de café em Santos, no litoral de São Paulo, patrocinado pelo governo Vargas no início dos anos de 1930. Em 1930, então, o Vargas entra sobre a Revolução de 1930. Nós vimos que o São Paulo, né, que era o grande produtor de café, ficou meio que contra a entrada de Vargas no poder, porque tirou o poder das oligarquias cafeeiras de São Paulo, mas o Vargas não tirou economicamente São Paulo da jogada. São Paulo foi beneficiado com a queima de café. Os estoques guardados de café foram queimados para que houvesse a revalorização do produto. O Vargas sabia que São Paulo puxasse a economia industrial seria puxada também por São Paulo. Tá? Nesse ponto, então, pessoal, tem uma imagem mostrando a queima de café e a pergunta é, sobre a crise cafeira no Brasil nos anos 30? Assinar a afirmativa correta. Essa questão é antecedente à crise dos anos 30, que foi, então, aí resolvida com a Era Vargas. Mas o que levou à crise do café em São Paulo e no Brasil nos anos 30? É uma questão mundial que vai se abater aqui no nosso território. A resposta A diz, ó, foi o desdobramento de uma crise econômica mundial provocada pelo crash da Bolsa de Nova York. Então a Bolsa de Nova York, os grandes investidores americanos estão aí quebrados economicamente, e aí obviamente que isso gera uma quebra da economia americana, e os americanos eram o principal comprador do café brasileiro. Opa, faz sentido, né? B, mostrou a introdução de técnicas industriais no setor cafeeiro. Não, porque já havia essa introdução de técnicas industriais. O café de São Paulo já era produzido aos moldes industriais. C, manteve a alta burguesia cafeeira ilesa ao longo da crise econômica. Não, porque os caras que sofreram a crise econômica. A D diz, resultou no aumento da demanda por café brasileiro no mercado internacional. Não, a crise gerou uma baixa de venda de café. Aliás, o Vargas é um dos caras que promove o Brasil comprar o café. Olha que interessante, o mercado interno, porque o Brasil era muito ficcionado em exportar o café. A E diz, foi desencadeada por pressão dos Estados Unidos, interessados em expandir o café para o mercado internacional. Não, os americanos não produziam café e nem foi isso que gerou a crise. Então, a A é a resposta correta. A crise do café no Brasil se deu pela quebra da bolsa de café, pela quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos, que gerou uma crise generalizada do capital. Essa é a resposta correta. Alternativa A. Tá? Uma questão, tá? E não muito complicada não, tá, pessoal? Uma questão tranquilinha aí, tá? Vamos então agora pensar uma segunda questão. Olha só, sobre o segundo governo Vargas, de 1950 a 1954, assinale a alternativa correta. Segundo governo Vargas, nosso resuminho, nós falamos que o Vargas voltou democraticamente. O primeiro governo Vargas vai de 1930 a 1945, contínuo, dividido naqueles três aspectos: provisório, constitucional e ditatorial. O segundo governo Vargas está no sentido da república liberal ou democrática. É o Vargas democrático. Guarda isso. Nesse ponto, então, o que é correto sobre esse governo? Uma questão de contexto, tá? O contexto do Vargas democrático. A diz, ó, dá uma olhadinha aqui na ó, foi marcado pelo desenvolvimento internacionalista, sinalizando um recuo à implantação de monopólios estatais. Não! Um dos clássicos do Vargas democrático nesse período é a volta do nacional desenvolvimentismo. O que ele funda, o Vargas? Ele funda a Petrobras em 1954. B, transcorreu de forma democrática, sujeito à crítica aberta dos movimentos sindicais. Olha só que interessante, no Vargas ditatorial, o Vargas controlava tudo, até mesmo os sindicatos, né? Era chamado de sindicalismo pelego, sindicalismo atrelado ao Estado. Os sindicatos não poderiam fazer aversão ao Vargas. Já no Vargas democrático, foi um período democrático. Ele tinha que lidar com a crítica não só da imprensa, como também das autoridades sindicais. Está correto, pensando no período, está correto a alternativa B.
C. Foi um movimento de retrocesso da cidadania, manifesto no controle governamental dos sindicatos. Não. O controle governamental dos sindicatos é no Vargas ditatorial, não no Vargas democrático. Está errado. D. Foi marcado pela proibição do direito de greve. Não, o direito de greve estava regularizado pela Constituição de 1946, a Constituição que regra o período que é chamado de período democrático. E. Caracterizou-se pela criação da lei trabalhista, seguindo o modelo da Carta de Trabalho de Mussolini, La Carta del Lavoro de Mussolini. Não, pessoal, a carta, ou seja, a chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi inspirado aí na lógica de Mussolini, está no período Vargas ditatorial, não no período Vargas democrático. Então, a resposta B, né, é a resposta correta. E aí, olha só que interessante, para responder essa questão, nós usamos a tática de saber como que era cada período Vargas, e isso é uma maneira de responder questões através de contexto. Meus queridos, meus amados, Zavo Lima, aula de História, curso de Neo Teles Pires, sempre presente nas grandes batalhas. Até mais, tchau, tchau!